Ô, Beckler, a gente viu agora há pouco os números ali, né? Favorecendo demais o PSG. O placar, obviamente, ilustra isso. No programa de ontem, a gente falou bastante aqui que o PSG, pô, é um time mais pronto, é um time que vem de conquistas na temporada, né? Empilhando taças e tal, vive o seu melhor momento. É o melhor time da temporada, mas enfrentava um time que, pô, tem camisa, que sabe jogar taças mundiais e tal, só que ainda estava nessa espécie de novo trabalho, de reconstrução, é, quase que um laboratório, né, com essa chegada do Xabi Alonso. É para tanta diferença assim, esse 4-0 no placar? O PSG foi muito superior. Não, é para mais, né? É porque são 3-0 com 23 minutos, que já podiam ser mais. E depois viram um jogo de pré-temporada, com os dois times tocando a bola, especialmente o Paris Saint-Germain tocando a bola de um lado para o outro e contra-atacando de qualquer jeito, né? Tem uns dois ou três contra-ataques do Paris Saint-Germain que são de qualquer jeito, senão tinha feito os gols e tal, chegar Uhum. situação quase que de 3-1 e não definiu porque não quis. Se o Paris Saint-Germain tivesse raiva do Real Madrid, se existisse uma rivalidade entre os dois e o Paris Saint-Germain quisesse bater o máximo que ele pudesse, ele tinha saído com um prêmio absurdo. Assim. A gente já está falando desse jogo por muito tempo. É porque é mais Se uma fosse o goleada. Barcelona, se Se fosse o fosse o Barcelona. Barcelona, você acha que tinha girado a faca? Sim. Tem um 4-0 do Barcelona em cima do Real Madrid no Santiago Bernabéu em 2016, que foi um jogo que o Messi entrou no segundo tempo. O Barcelona vai ao Bernabéu e ganha por 4-0 com o Messi machucado. Um jogo absurdo de Neymar e Suárez. O Sérgio Roberto joga muito bem. E quando tá 4-0, vem um cruzamento para a área. O Piqué tá na área. E o Munir tenta fazer o gol e tira o quinto gol do pé do Piqué. O Piqué fica a possesso com o Munir, porque ele queria fazer o gol da manita no Real Madrid no Santiago Bernabéu. Fosse uma rivalidade dessa, a gente tinha saído com conta de 6-7 ontem. 6-7. Paris Saint-Germain guardou energia para a final, tocou bola, jogou do jeito que quis. Luiz Henrique fez substituições para poupar jogadores, senão tinha saído com 6 ou 7 gols tranquilamente. O que para mim não é nada alarmante ainda em relação ao Real Madrid. O Real Madrid contratou um técnico para pegar um grande time de frente e para tentar ser ainda melhor. Não para se adaptar, se fechar, sofrer e contra-atacar. O Xabi Alonso foi contratado para fazer algo diferente disso, que o Real Madrid fez bem, uns anos melhores, outros piores, mas deu muito bons resultados com o Carlo Ancelotti. Olha o tanto de Champions que esse time empilhou nos últimos anos. Só que esse time não está pronto, né? Pegou um time que está voando, pegou um time que está em velocidade de cruzeiro contra um outro time que está engatinhando, um time que não tem é um prédio sem escada o Real Madrid, assim, é um time que não está minimamente pronto para jogar contra um time como o Paris Saint-Germain. Tenho certeza que se eles se enfrentarem em outro momento da temporada vai ser diferente, porque o Xabi Alonso vai conseguir o que ele tentou fazer ontem, o que em teoria ele tentaria fazer ontem, eu acho que esse time vai fazer melhor. Se vai ser suficiente ou não para ganhar do Paris Saint-Germain, para tomar menos de 4 gols do Paris Saint-Germain, é uma outra história. Mas o Paris Saint-Germain é uma obra pronta. O Real Madrid é algo que está começando agora, meio que no final do outro ainda. Uhum. Sem muitos jogadores em campo, jogadores importantes, gente que ainda vai chegar. Então, para mim, não é alarmante em relação ao Real Madrid, porque esse time vai ser muito diferente. O que é alarmante, isso sim, é muito, é Vinícius e Mbappé. Com Vinícius e Mbappé, se eles não jogarem para o time, se eles não marcarem, se eles não correrem, e são dois pontas esquerdas, aí sim pode dar problema. Porque equilibrar os dois é algo que o Ancelotti não conseguiu por um ano inteiro, é algo que o Xabi Alonso, na primeira vez que teve chance de equilibrar os dois, não conseguiu equilibrar os dois. A gente está vendo a paciência acabando, cada vez mais a paciência acaba, e parece que cada vez mais a paciência acaba com o Vinícius. As críticas são ferozes ao Vinícius, as redes sociais estão inflamadíssimas com uma reação do Vinícius Júnior no banco de reservas, que parecia que estava rindo e se importando um pouco com o que estava acontecendo dentro de campo. A gente está vendo a reação da torcida do Real Madrid não é boa, com o melhor jogador do mundo da última temporada. Então, esse para mim é o maior desafio. Que esse time vai pressionar melhor, que esse time vai rodar a bola melhor, que esse time vai ter mais variações táticas. Teve vezes que o Bayer Leverkusen foi jogar contra o Bayern de Munique, e é um time de posse de bola e tal, e jogou todo na defesa e meteu 3-0. Aquele jogo o Xabi Alonso mudou o esquema porque ele já conhecia os caras já conheciam ele tinha mais repertório. Então Mudou aí no minuto 10, né? Ele teve uma leitura ali foi que ele colocou o impressionante. Stanisic de lateral e puxou o Frimpong ou o Telly, acho que o Frimpong ficou no banco naquele jogo para ponta, ele mudou, né? Jogou com 4 defensores naquele 3-0 que quase caiu o Thomas Tuchel, né? Que não caiu porque ainda tinha um jogo de Champions decisivo e tal, na temporada anterior. Porque ele conhecia os caras conheciam ele. No Real Madrid isso ainda não acontece. Para mim, a grande coisa que eu fico mais preocupado, se eu tivesse que ficar preocupado com o Real Madrid, já tenho as minhas preocupações pessoais demais para me preocupar com
clube de futebol, é Vinícius e Mbappé. Vinícius e Mbappé são hoje um problema para o Real Madrid. Os dois dos melhores jogadores do mundo são um problema. Daqui a pouquinho eu vou querer entrar nesse assunto aí do encaixe dos dois, da maneira como o Xabi escalou o Real Madrid ontem com 3 atacantes, né? E sobre esse impacto aí dentro do Santiago Bernabéu e em Madrid, que a Tati já explicou bem aqui nesse início de abordagem, que tem respingado em individualidades, e acho que 2 das principais, Vini e Mbappé. Ô, Quesada, queria te ouvir também sobre o jogo, né? Qual que foi a sua leitura do que aconteceu? Galera tá até brincando, fazendo meme aí, que no minuto 23, quando sai o terceiro gol, o Dembélé já olha pro banco e faz assim, ó. Já vão tomar a gelada já, né? Já tá 3-0, já tá resolvido, né? Eu acho que o Dembélé nem bebe, cara. O Dembélé é um cara muito estranho, né? Assim, ele parece que ele tá em outro lugar, né? Enfim, Vai ser melhor do mundo, hein? vai e com mérito. Daqui a pouco a gente pode entrar nisso. Mas o ponto central para mim, a gente falou ontem o melhor futebol do mundo foi um pouco visionário aqui, né? Eu recebi muitas mensagens da nossa querida audiência, porque a gente avisou em relação à formação tática e como o Xabi Alonso iria encarar o jogo. Não Falamos é do que Asensio também, né? falamos do Asensio, o Fred falou do Asensio Falou. e a gente corroborou e falamos dos 3 atacantes, que ele teria que fazer uma escolha para fortalecer o meio-campo e que eu não colocaria o Valverde, mesmo com a lesão do Arnold, na direita, porque o Valverde é a melhor coisa que aconteceu para o Real Madrid nesse Mundial de Clubes no meio. Então, enfim, se você vai tirar um santo para colocar em outro lugar, você mata o que está dando certo e o melhor do que deu certo até aqui. Eu acho que o Xabi Alonso tem que tomar decisões difíceis, porque ele agora não é treinador mais do Bayer Leverkusen. Ele é treinador do Real Madrid. O nível de exigência sobe muito. E uma decisão que ele tinha que ter tomado ontem era ter tirado um dos 3. Mas o Gonçalo fez o Mundial até aqui, não dava para tirar. Dava. Você tem Mbappé e tem Rodrigo Vinícius, mas você tem Mbappé e Vinícius, você quer jogar com os dois, você precisa fortalecer o meio-campo. Ontem você olhava para o meio-campo do Real Madrid, tinha o Bellingham, que não é um marcador, não é um cara de contenção, o Arda Güler, que pode vir a ser esse cara, enfim, trabalhado para isso, mas ainda tem muitas dificuldades de marcação, e o Tchouaméni. E o Valverde caindo pela direita ali, tentando segurar o Kvaratskhelia. Enfim, a escolha ontem do Xabi Alonso do 11 inicial, ela compromete o jogo e faz com que o Paris Saint-Germain tenha mais facilidade daquilo que já teria. Porque o Paris Saint-Germain, como disse bem o Beckler aí, é mais time, é um time pronto. A cobrança em cima do Real Madrid vai ser sempre maior do que comparativamente a maioria dos clubes no mundo. Então, mesmo sendo esse processo ainda de construção, que a gente tem que ter um entendimento também, ainda vai chegar o Carreiras, ainda deve chegar mais um zagueiro, ainda vai chegar mais um meio-campo, ainda vai sair gente, vai entrar gente. Mesmo a gente tendo esse entendimento, é o Real Madrid, cara. Tomar 4-0 do Paris Saint-Germain cobra um preço e cobra, sim, essa questão de você questionar alguns métodos. E ontem o Xabi Alonso merece críticas por isso. Agora, se teria vencido o Paris Saint-Germain, eu acho que não teria vencido em hipótese alguma, porque o Paris Saint-Germain, jogando desse jeito, é encantador. É bonito e nenhum time hoje faltou na temporada, falei isso na live do André mais cedo, faltou um enfrentamento entre Barcelona e Paris Saint-Germain na temporada. Era o jogo que todo mundo queria ver e talvez o jogo mais divertido. Mas mesmo assim, ainda acho que o Paris Saint-Germain, especialmente no processo defensivo hoje, é mais capacitado que o próprio Barcelona, que sofreu, inclusive, com isso, por isso que não chegou na final da Liga dos Campeões. Portanto, a pergunta é, quem não tem medo do Paris Saint-Germain?